Tô aqui tomando meu café da manhã, rapidinho aqui pra ir atender. E vou explicar uma questão que foi levantada aqui nos comentários sobre as faculdades, né? Que a gente acaba falando que Testemunha de Jeová não pode fazer faculdade. E aí vem um monte de gente, a tia do meu primo, do meu cachorro, do meu vizinho faz. Porque fulano é formado. Então vamos lá explicar pra vocês. Dentro das Testemunhas de Jeová, existe uma coisa que é chamada regra e tem uma coisa que é chamada princípio. O que é uma regra? Regra é aquilo que você tem que fazer ou não. E não tem como você mudar aquilo ali, entendeu? Por exemplo, a questão do sangue. É proibido, então não é não. Não tem meio termo, não tem... Não. É não, entendeu? Isso é uma regra. Com respeito à faculdade, existe princípio. Princípio é quando eles te aconselham a tal coisa, sabe? É quando eles conversam, tentam te dar argumentos, te convencer, mas não é uma proibição. Mas por que então que a gente fala que não pode fazer? Porque eles te cobram, mesmo por ser uma coisa que é aconselhado, que não é uma regra, né? Aí o que acontece? Você decide fazer uma faculdade. Aí você vai lá, chega nos anciãos e fala, eu vou fazer uma faculdade, não sei o que e tal. Aí o que eles vão falar pra você? Olha, fulano, você não acha que o seu trabalho secular, né, ali do dia a dia, já te toma muito tempo, não? Porque a gente tem que acumular tesouros no céu, né? O que é isso de acumular tesouro no céu? É você ficar fazendo as obras de Deus, ficar falando de casa em casa, igual quando eles vão pregar aí na sua casa de manhã, estudar com as pessoas, ir para reunião. Então eles acham que a faculdade te atrapalha a fazer isso. Por quê? Porque ela te toma tempo, né? Então eles vão tentar te convencer de que isso não é importante para você. Porque você tem que viver na modéstia, você tem que ser simples, você acaba vivendo ali com o que dá para te sustentar, que você não precisa mais do que aquilo. Porque muitas pessoas procuram a faculdade para ter um ganho um pouco melhor, para poder ter uma vida um pouco melhor. Eles acham isso errado, eles acham que você tem que, por exemplo, assim, viver só com o seu sustento e tá ótimo para você. Entendeu? Você não precisa de mais do que aquilo. Então eles vão ficar ali tentando te convencer a não fazer uma faculdade. Uma porque ela vai te tomar tempo para que você pegue esse tempo e faça as coisas de Deus, de ficar falando de casa em casa, ficar falando com as pessoas. E o segundo motivo é porque você vai ter contato com outras pessoas. Aí começa, mas é mais fácil as pessoas que estão de fora te encher a cabeça e aí você acaba saindo de lá, porque você vai ter amizade com pessoas que não têm a mesma crença que você. Você vai ter que fazer trabalhos com essas pessoas, né? Aí você acaba vendo ali o modo de vida delas e aí você começa a se questionar, entendeu? Pelo estilo de vida que você leva. Então eles acham isso perigoso, por quê? Porque vai te fazer uma tendência ali a sair da religião. E eles têm o quê? Medo, porque eles querem controlar todo mundo e todo mundo ficar lá dentro, entendeu? Então eles tentam te convencer a todo custo. Mas aí você pega, bate o pé e fala, não é uma regra, então eu quero fazer. Aí começa, o que você vai fazer? Aí se você fala assim, não, você é arquiteto. Ótimo. A gente precisa para a construção do Salão do Reino, a gente precisa de muito arquiteto. Eu vou ser engenheiro. Ótimo, a gente precisa de engenheiros para a construção do Salão do Reino. Vou ser advogado. Ótimo, a gente também precisa de advogado, porque vocês viram aí os negócios da Noruega aí, precisa de advogado, né? Mas eu vou ser psicólogo. Psicólogo, aí já dá até aquela coceira, né? Por quê? Porque você vai estudar. Você vai ter contato com outras coisas, você vai ler outros livros, né? Isso te faz colocar a verdade, porque para eles são donos da verdade. Não existe outra religião que não seja a deles que seja verdadeira. A deles é a verdadeira, as outras não são.
E aí eu te pergunto uma coisa. É uma coisa muito simples, que foi uma coisa que eu me questionei a vida inteira estando lá. Se a verdade é a verdade 100%, ela não pode ser questionada, certo? Então qual a preocupação de ler outras coisas? É sempre assim, sabe? Nós somos a verdade, mas você não pode estudar outra coisa. Aí você já se questiona. Porque se é a verdade, qual o problema de você ler? Então você nunca vai pôr isso em questão. Né? Se é 2 mais 2 é 4, você pode ler o outro livro vai falar que é 5, que é 6, que é 7, você vai falar, não, mas 2 mais 2 é 4. Você não vai se questionar. Então, só o fato de te proibirem de fazer esse tipo de coisa, você já saca que tem alguma coisa por trás, entendeu? E aí acontece isso com respeito às faculdades. E aí, eu volto a falar aqui pra vocês. O que eu falo aqui, eu falo com a experiência de 30 anos testemunhas de Jeová e a minha família, por parte da minha mãe, 70% testemunha de Jeová. Eu não tô aqui vindo contar lorota do que eu acho, do que eu penso. Não, eu tô vindo aqui contar pra vocês minha vida, minha experiência lá dentro e o que eu vi lá dentro e vivi esses 30 anos. Se eu tenho 30 anos lá dentro, tive 30 anos lá dentro, não foi um ano, não foi 2, foram 30. Então, gente, eu tenho a propriedade para falar para vocês o que eu vi, o que eu vivi e o que aconteceu lá dentro. Então, aqui não é lorota. Tô falando para vocês do que eu presenciei, entendeu? Da minha vida, do que eu sempre vivi lá dentro. E aí, o que acontecia muito lá dentro do salão e tudo ali que eu tava observando nas outras congregações, porque a gente tem amizade com outras pessoas de outras congregações e tal. A maioria que fazia faculdade, que batia o pé e ia fazer faculdade, eram os filhos dos anciãos. Ou era alguém que tinha uma condição financeira boa, que vamos dizer assim, que não precisava tanto. E os que não faziam e que se dedicavam ali horas e horas do mês para pregar e tal, para falar, eram os mais, assim, sabe, que não tinha quase nada de dinheiro, assim, não tinha um carrinho para andar, não tinha nada. Os mais humildezinhos eram os que seguiam e faziam isso. Isso eu falo por experiência própria de que eu vi. Na minha congregação, que eu frequentei, para vocês terem uma noção, tinha um ancião lá, que ele tinha uma empresa, ele contratava inclusive muitos fiéis lá de dentro da empresa dele, dava emprego para essas pessoas, que eu acho ótimo, bacana, podia ajudar, ajudava. Mas assim, ele tinha uma boa condição financeira e os filhos dele também. Os 2 filhos dele, eram um homem e uma mulher, eram formados. E aí, inclusive, o filho dele, que tinha faculdade, tinha especialização, foi fazer especialização em outro estado. Passou em concurso público e ele tava arrumando dinheiro, sabe pra quê? Pra construir uma casa de luxo no condomínio. Entendeu? Aí o que andava lá de chinelinho era o que ficava no final de semana todo dia batendo na sua porta, fazendo carta pros presídios. Eu fiz muita carta pro presidiário, falando pra contar horas ali, entendeu? E era assim. Como tinha, por exemplo, um que trabalhava na Polícia Federal, a polícia da rodoviária. Aí você me fala o seguinte, desde quando um testemunho de Jeová pode andar armado? Não pode, não pode. Mesmo que ele tá fazendo aquilo por uma segurança dele, ele tá assumindo o risco de acontecer algo com a vida de alguém, mas você não tem que amar o próximo? É uma profissão que não poderia, mas ele era um homem e ele achou uma brecha ali dentro e fez. Então, assim, tem poucos casos de algumas coisas, não é uma questão de uma regra, mas você é cobrado mesmo que aquilo fosse só um conselho, entendeu? Por isso que muitas pessoas desistem. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.